Hello, hello, welcome to today's class. Hoje nós vamos aprender muito sobre basic verbs. Nós vamos aprender como montar a estrutura de frases afirmativas, negativas, um pouquinho de interrogativas também, utilizando verbos diferentes do to be, que é o que nós estávamos aprendendo até agora. Então, apertem os cintos e bora lá! Podem utilizar o material de apoio também para consultar e anotem vários insights que vocês tiverem durante a realização dessa aula de hoje. Então, bora começar aqui com a parte afirmativa. Eu separei na parte afirmativa, negativa, depois nós vamos ver vários exemplos, right? Inicialmente aqui na parte afirmativa, como que nós vamos formar basicamente o sujeito e o verbo. Lembrando agora que não é mais o verbo to be, am, is ou are, agora são outros verbos. Por exemplo, se eu quero falar que eu trabalho, o verbo to work, nós vamos dizer I work. Se eu quero dizer que eu jogo, eu toco violão, eu jogo, eu pratico esportes, I play. Eu assistir TV, I watch. Alright? Temos três verbos aqui. I work, I play, I watch. No entanto, nós temos uma exceção. Quando nós estamos falando da terceira pessoa do singular, he, para ele, she, para ela, it, ele e ela, para animais ou objetos, nós vamos precisar conjugar esses verbos. E a conjugação no inglês é simplesmente adicionar um S, ou um IES, ou um ES no final do verbo. Depende do verbo que a gente está trabalhando. Por exemplo, se eu quero falar que ele trabalha, nós devemos dizer he works. Isso não significa que está no plural. Significa que nós estamos conjugando o verbo to work. Ele trabalha, he works. Ela trabalha, she works. Ele ou ela, para animais ou objetos, it works. Right? Essa é uma exceção que nós temos para o presente simples. Todos os verbos, né, para he, she ou it, nós temos que conjugar. Aqui tem uma tabela resumindo. Eu trabalho, I work. Você trabalha, you work. Ele trabalha, he works. É importante falar esse S aqui no final do verbo. He works. Ela trabalha, she works. Ele ou ela trabalha, it works. Nós trabalhamos aqui, quando a gente vai para o plural, não precisa conjugar. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda, vocês. Terceira, they, eles ou elas. Não precisa conjugar. Conjugação é só para a terceira pessoa do plural. Nós trabalhamos, we work. Vocês trabalham, you work. Eles ou elas trabalham, they work. Essa é a parte afirmativa e eu indico que você construa essa tabelinha, né, no seu material de apoio, no seu caderno, para fixar esses conceitos. Então agora a gente vai para a parte negativa. Na parte negativa, nós vamos precisar de um auxiliar. No verbo to be, simplesmente a gente coloca um not. Eu estou feliz, I am happy. Eu não estou feliz, I am not happy. Para essa parte aqui, nós vamos precisar de um auxiliar. Esse auxiliar, ele pode ser o do ou pode ser o does. Então, vamos aprender aqui? Eu não trabalho, então eu preciso dizer I do not work. Alright? Ele não trabalha, he does not work. Nós temos o do ou mais ou o does, né? Dependendo do sujeito, plus o not. Como que é formada então a frase? É o sujeito, I, you, he, she, it, qualquer pronome sujeito, o auxiliar, que pode ser o do ou pode ser o does. Então, toda frase que a gente vai formar, a gente tem que prestar atenção em quem é o sujeito. Primeira coisa, quem é o sujeito?
Aí a gente vai decidir se vai utilizar o do ou vai utilizar o does. Depois a gente vai colocar o not, que é o auxiliar mais o negativo para frases negativas. E depois a gente coloca o verbo. Qualquer verbo que nós estejamos utilizando. Exemplo, né? Então aqui o auxiliar pode ser do ou does para o pronome I, eu, o pronome you, você, o pronome we, nós, o pronome they, que é eles ou elas. Nós vamos utilizar o verbo, nesse caso o verbo não, o auxiliar do. Para a terceira pessoa, he, she ou it, nós utilizamos o auxiliar does. Lembrando que esse auxiliar ele vem aqui depois do sujeito, sempre. Vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos, então? Sujeito, auxiliar, not, verb. Eu não trabalho, I do not work. Teacher, por que a gente utilizou o do? Porque o sujeito é o I. Lembrando que do plus not, do mais o not, a gente pode unir e aí nós teremos o don't. No inglês falado, praticamente todas as vezes a gente vai utilizar o don't ao invés do do not. O do not ele é mais formal. Então, nesse caso, I do not work or I don't work. Eu não trabalho. Lembrando que eu estou utilizando o verbo trabalhar, mas pode ser qualquer verbo aqui. Negativo, né? Para he, she ou it. Nesse caso, ele não trabalha. Opa! Agora o sujeito não é I, o sujeito é he. Para o he, nós vamos utilizar o does. Does not work. A gente viu que o do plus not, do mais o not, nós temos o don't. O does mais o not, nós temos uma outra conjunção que nós chamamos de doesn't. Doesn't. Né? Talvez de início seja um pouco estranho, né, ouvir, mas com o tempo a gente se acostuma. Doesn't. Doesn't. Pronuncia comigo. Doesn't. Doesn't. Nesse caso, ele não trabalha. He doesn't work. He doesn't work. I don't work. You don't work. He doesn't work. Importante, né? Antes de eu explicar, né, a tabela com detalhes, já vou falar de um caso muito importante aqui. Quando nós utilizamos um auxiliar, nesse caso do ou does, nós nunca vamos conjugar o verbo. Afirmativa, he works. Maravilha, a gente colocou o S. Esse S ele só entra na forma afirmativa. Negativa, he doesn't works. Está errado. Por quê? Porque nós temos um auxiliar. E quando tem um auxiliar, nunca conjugamos o verbo. O correto seria he doesn't work. Maravilha? Anote essa parte que é bem importante para não esquecer. Então agora bora para nossa tabela. E indico também, como eu falei agora há pouco, da tabela de afirmativo, eu indico que você monte essa tabela, né, sem olhar, inclusive, tente montar, né, da sua cabeça, né, para um pouquinho a aula, coloca o computador do lado, né, ou o celular do lado e tenta montar de cabeça. Qualquer dúvida, consulta, né, porque ela é muito importante para fazer todas as atividades e utilizar nas conversações também. Bora lá então para a primeira parte aqui, que é do pronome. Pronome aqui já sabemos, primeira, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular e plural. Como nós vimos, para a primeira pessoa do plural, nós vamos utilizar o auxiliar do mais o not. Então, se eu quero falar que eu não trabalho, nós diremos I don't work. Nós já aprendemos isso quando a gente falou do like, né? Em algumas aulas. I don't like pizza, I don't like ice cream. Mas agora o verbo não é um like, agora é qualquer outro verbo que seja. I don't work, I don't watch, I don't sleep, I don't play soccer, eu não jogo futebol. Né? Para a primeira pessoa sempre vai ser I don't work. Você não trabalha, não muda nada. You don't work, é o mesmo auxiliar. Aí que fica legal, quando a gente está falando da terceira pessoa, o he, o she, o it. Agora o auxiliar
não vai mais ser o do, mas sim será o does. Então, se eu quero falar que ele não trabalha, eu vou dizer he doesn't work ou ainda he does not work. É mais comum a gente ouvir o doesn't. He doesn't work. Como é que eu diria ele não assiste Netflix? He doesn't watch Netflix. Right? Ela não trabalha. She doesn't work. Como que eu diria ela não joga vôlei? She doesn't play volleyball. Right? Ela não joga basquete. She doesn't play basketball. Ela não assiste TV. She doesn't watch. E assim por diante com qualquer verbo que a gente queira. Para ele ou ela, animais ou objetos, it doesn't work. Meu celular, por exemplo, não está funcionando. It doesn't work. Não funciona. It doesn't work anymore. Não funciona mais. Tenho que trocar, tenho que fazer um upgrade. It doesn't work. Alright? Para o plural, we, you and they é o mesmo auxiliar aqui, que vai ser o do. Nós não trabalhamos. We don't work. Vocês não trabalham. You don't work. E eles ou elas não trabalham. They don't work. Maravilha, então bora para alguns exemplos utilizando os basic verbs. Right? Na realidade, a gente vai para os exemplos do próximo vídeo para ficar um pouquinho melhor. Alright? Então, muito bom. Vejo você já já no nosso próximo vídeo falando sobre basic verbs.